Por volta de 2013, eu tive um testemunho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu buscava ser um bom servo, procurava ser um bom crente, procurava ser uma pessoa que frequentava a igreja, auxiliava naquilo que eu podia. Só que o evangelho que eu tinha me levado até ali era aquele evangelho que está muito ligado ao evangelicalismo moderno de hoje. Por muitas vezes, olhando para o passado, era um método que não era utilizado por aqueles que utilizam métodos diferentes de evangelização. Era o mesmo evangelho que provavelmente você já deve ter escutado, se deparado com ele ou até mesmo feito ele. Que é o evangelho onde você apresenta Jesus para nos ajudar de forma horizontal, né, nessa terra, para tornar nossa vida um pouco mais tranquila, mais leve, para tampar aquele buraco, né, que somente Deus pode preencher, para aliviar um pouco as nossas culpas. Enfim, o evangelho que torna Jesus um Jesus bem agradável, que vai melhorar nossa qualidade de vida. Assim como a heresia da teologia da prosperidade e do triunfalismo que tomou tantas igrejas e que enche muitas igrejas. Só que por volta desse período, 2013, eu conheci um outro evangelho, o evangelho bíblico, o evangelho que prega a lei de Deus. Porque em Salmos 5:7 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Em algumas versões pode colocar que a lei do Senhor é perfeita e converte a alma. A lei do Senhor é algo que muitas vezes se deixa de lado hoje no evangelicalismo, porque a gente não quer mostrar para as pessoas o poder da lei e não quer dizer aquela terrível frase que está em Romanos capítulo 1, verso 17 em diante, que vai dizer que existe uma ira que está vindo, a ira vindoura de Deus. Pois bem, nesse período eu me confrontei com esse evangelho, o evangelho do arrependimento através da lei de Deus. Porque lembre-se, lei aos soberbos e graça aos humildes. E muitas vezes a gente está como soberbo e a gente não acredita que a gente é pecador. E somente a lei do Senhor é que convence. A gente já pula todas as etapas e já vai apresentando a graça, o que torna uma loucura, como Pedro disse, que a pregação do evangelho, que a cruz é uma loucura para aqueles que estão perecendo. E a gente prega uma loucura, mas essa loucura é muito agradável, a gente tornou ela muito palatável e as pessoas são atraídas. Quem pregou essa mensagem, ela está disponível na internet, você consegue encontrar ela em PDF e em vídeo. Ela tem como título principal, O Maior Segredo do Diabo. E quem fez essa pregação foi Ray Comfort. E ela diz o seguinte, e a essência de toda essa pregação eu posso colocar nessa ilustração que está na própria pregação dele. 2 homens, 2 passageiros estavam no avião. Para o primeiro passageiro foi dito o seguinte: olha, tem esse paraquedas aqui, coloque ele sobre as suas costas, porque ele vai se tornar o teu voo muito mais tranquilo, muito mais agradável. E foi feito ofertas maravilhosas que atraíam a ele se ele colocasse aquele paraquedas. Ele se questiona, uma pessoa crítica, ele pensa, como é que um paraquedas pode me ajudar em pleno voo? Só que a oferta era tão boa, tão maravilhosa e tão cheia de benefícios, acima do que ele estava sentindo naquele momento, naquele voo, que ele resolve então testar o uso daquele paraquedas para ver se de fato aquilo que estavam pregando a ele, estavam falando para ele, era de fato verdade. E ele vai lá então e testa o paraquedas, coloca sobre as suas costas. A primeira coisa que ele sente é que aquele paraquedas pesa sobre os seus ombros. Ele vai tentar encostar e ele sente aquele desconforto porque o paraquedas está nas suas costas e agora o assento, que não era tão desconfortável assim, passa a estar desconfortável. Vai passando um tempo, mas ele resiste àquelas primeiras desconfortos que ele está sentindo, mas a oferta foi tão boa que ele vai insistir um pouco mais. Só que chega um momento que as pessoas começam a tirar o barato dele e rir dele, falando, ó lá, está usando um paraquedas em pleno voo. Aquilo foi demais e então desiste de usá-lo. E ele tira. E a sensação que ele tem para as pessoas que ofereceram aquele paraquedas é de que ele foi enganado e nunca mais ele vai querer. Agora veja como foi oferecido para o segundo. Para o segundo foi oferecido o paraquedas, mas foi falado o seguinte:
olha, nós estamos a 30 mil pés do chão e esse avião está acabando o combustível e ele vai cair. Ele coloca com imensa gratidão, porque não foi falado que vai melhorar o voo dele. Foi falado que ele vai usar aquele paraquedas, que aquele paraquedas é para a salvação dele. E a sensação dele é de eterna gratidão. Mesmo que haja uma tribulação, mesmo que uma mulher que venha com um café quente derrame sobre o colo dele e ele se queime inteiro, ele não vai colocar culpa no paraquedas, porque o paraquedas não está ali para proteger ele daquilo. Está ali para salvar a vida dele e a alma dele. Essa é a essência. Nós estamos oferecendo muitas vezes Jesus para melhorar o voo das pessoas. Só que muitas vezes não melhora e a tribulação ainda acontece. Jesus veio para salvar a sua alma do inferno. E é para isso que você deve usar esse paraquedas. O Evangelho que demonstra a lei do Senhor, que mostra a ira vindoura, que de fato refrigera a alma, é o Evangelho que está faltando nas nossas pregações, que está faltando na forma de evangelizar e lembrar os soberbos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que Deus nos ajude a ver Jesus Cristo como a única forma de salvação que há. E que embora nada nessa terra possa dar certo, ou qualquer dificuldade que a gente tenha nela, só Jesus Cristo é quem salva. E nós precisamos continuar com esse grande paraquedas. Que Deus abençoe os irmãos.